Então, boa Entendi noite a nada, mas eu todos. acho que estão gravando, né? Estamos gravando, sim, e nós estamos dando boa noite a todos. Essa gravação, é, 4 ou 5 dias, ela está lá no nosso canal para todo mundo poder assistir. Então, boa noite a todos. Muito obrigado aí pela presença. Espero que todos estejam bem. E vamos iniciando, então, mais uma live da nossa casa, do Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí. E vou começar lendo uma mensagem desse livrinho que eu encontrei, do Chico Xavier, chamado Visão Nova. Eu fico buscando as mensagens, né, nos livrinhos assim que a gente encontra aqui na nossa, no nossa biblioteca, vamos dizer assim. Então, é Fraternidade em Ação. O insulamento de um povo é comumente a origem de grandes calamidades. A evolução não admite intervalos e a coletividade, relegada aos seus próprios caprichos, costuma atrasar o relógio do progresso, acabando surpreendida por aflitivos desastres. Fomos criados para o crescimento do espírito. Somos a família universal, irmãos identificados pelos mesmos princípios, nossas lutas e alegrias, dificuldades e esperanças são quase sempre as mesmas em todos os climas da Terra. Por isso mesmo, não nos esqueceremos da solidariedade sem deploráveis prejuízos. Quem não aprende com os outros sofre longo estágio no cipoal da ignorância. Quem não auxilia aos outros cristaliza-se no egoísmo. Quem não se comunga com os outros viaja sozinho. A propósito, recordamos que Moisés, no início do Testamento, colocou na boca paternal de Jeová a frase que atravessaria os milênios: não é bom que o homem esteja só. Abandonada a si próprio, a si própria, a criatura inteligente acabaria esmagada pela complexidade da vida, mas ligada a todos pelos laços do trabalho e do amor. Encontra o próprio equilíbrio, satisfazendo os imperativos do crescimento e da elevação, entrando na posse definitiva dos tesouros que a vida abundante lhe reserva. Permutando experiências e ensinamentos, melhoramos as nossas realizações. Porque se os nossos objetivos são inalteráveis, as condições e os problemas são diferentes. A comunhão fraternal é o nosso caminho inevitável toda vez que desejamos a exaltação do bem com todos em favor de todos. Eis porque, desejando para nós todos a luz divina, no serviço de aproximação mútua que a bondade do Senhor nos permite efetuar, aquecemos o coração no calor da boa vontade, aprendendo uns com os outros, sob o patrocínio do Divino Mestre, para elevar o nível da vida, onde estivermos, compreendendo que a doutrina espírita é sempre fraternidade em ação. Então, essa mensagem maravilhosa e muito pertinente, né, nos dias de hoje, é do espírito Nina Aroeira. Então, vamos nos conectar, como já estamos, né, se conectando com o Pai, agradecendo os momentos felizes em que sempre ficamos quando estamos aqui na nossa reunião, porque estamos, como ela disse, né, em comunhão, né, com os nossos
irmãos, nossos queridos, e é muito bom porque nós temos o mesmo ideal, não é? Os mesmos ideais, as mesmas propostas de vida, os mesmos princípios. Então, essa nossa reunião nos inspira, nos fortalece. Então, nós agradecemos muito a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, ao nosso querido Bezerra, toda a sua equipe, por essa oportunidade que nós temos. Graças a Deus, estamos aqui enviando toda a nossa vibração de amor à nossa comunidade do Andaraí tão necessária, de paz, de harmonia, e aos nossos lares, a todos aqueles ligados a nós, aos nossos vizinhos, a todos os irmãos aqui, que estão aqui próximos de nós. Graças a Deus por mais uma noite e muito obrigado, Jesus. Ser conosco hoje e sempre. Então, hoje nós estamos aqui com o nosso querido vizinho e amigo, Joaquim Gonçalves, que emplacou oitentinha no dia 29 de agosto, junto com o doutor Bezerra, ele emplaca 80, trabalhador incansável na doutrina, não é? E precisando de mais 80 aí pela frente, né, Joaquim? Porque trabalho Poxa, cada as, vez. as próximas gerações vão chegar mais 80 mesmo. Não, e ele Os fez uma festa. 160 por aí, 150. Não, e ele fez a festa dele de aniversário no dia seguinte, de manhã cedinho, estava lá no trabalho, no Ereu, né? Estava Poxa, foi trabalhando. verdade. É, e ele é família, né? Toda a família. É muito bacana de se ver. E ele topou, então, vir falar com a gente do capítulo 12. O capítulo 12 é como é que é? Da perfeição moral. E Isso. ele vem falar do item um que é os vícios e as virtudes. Então, tem a palavra, querido, pode falar. Ok. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Então, com alegria, né, que a gente está aqui reunido nessa oportunidade de trabalho, nessa oportunidade de nós conhecermos melhor a doutrina espírita, né? Fazendo as nossas reflexões e tirando daí o benefício para podermos, na prática, na nossa vivência, né, exatamente desenvolver, adquirir o que nós vamos tratar hoje, as virtudes. E a página inicial, ela já deu aí uns feeds aí acerca do que nós vamos falar, né? Porque podemos começar aí, né, inicialmente nos falando, que todos nós sabemos que fomos criados por Deus, espírito simples, ignorante, sem nenhum privilégio, mesmo ponto de partida, né? Mas com o objetivo a alcançar, que é a nossa perfeição moral. Então, através das encarnações, o espírito, pela sua vontade e pelo seu esforço próprio, né, ele vai adquirindo esses conhecimentos intelectuais, esses valores morais necessários a alcançar essa perfeição moral. Então, nós estamos numa caminhada, né? Nessa vida em que aqui ora estamos encarnados. E, nesse sentido, vamos ver a importância de cultivar as virtudes, que são essas qualidades morais, e superar os vícios, que são os defeitos que ainda carregamos em nós, para alcançar esse progresso espiritual, como a mensagem inicial nos falou, né? Então, nós começamos a falar acerca, né, da virtude, né? O que seria as virtudes, né? Na questão 893, 894, já vai começar a nos falar isso, mas nós tiramos aí um conceito, porque lá no Evangelho também, no capítulo 17, no item 8, nos fala sobre a virtude.
Então, eu tirei para a gente o sentido do que é a virtude, exatamente lá do Evangelho. E as virtudes, elas são um conjunto de qualidades morais que eleva o espírito exatamente aproximando, né, da perfeição moral. Então, ó, ela no mais alto grau, essas virtudes, na medida que o espírito ele vai adquirindo essas virtudes, ele vai se qualificando. E nós vemos que elas constituem ali o homem de bem. Então, essas virtudes, elas são, para nós, como fala de aquisição, né, são um fruto de um esforço consciente, contínuo do indivíduo na prática do bem, porque é ali que nós vamos adquirir as virtudes necessárias e, exercitando o bem, nós também vamos ter a oportunidade de sobrepor as nossas imperfeições, para assim buscar, né, a nossa harmonia dentro da lei divina. Então, nós estamos, vamos dizer assim, considerando que ainda estamos espíritos imperfeitos, nós estamos numa luta íntima, né, conosco mesmo, né? É adquirir, trabalhar nesse esforço contínuo, na prática do bem, para ir desenvolvendo, adquirindo as virtudes e sobrepondo as nossas imperfeições, né? Nos despojando das nossas imperfeições, dos nossos vícios, que ainda são as barreiras que temos em nós, que nós mesmos criamos, né? E que dificultam exatamente ainda esse esforço na prática do bem. Então, nós estamos numa batalha íntima, né? Num processo de transformação, de reforma. E nesse sentido, lá também no Evangelho, no Livro dos Espíritos, vai nos falar alguns exemplos de virtudes, como a caridade, né? Que temos que desenvolver, que é o amor ao próximo, a benevolência para com todos, né? Trabalhar em nós a nossa indulgência, essas imperfeições e, sobretudo, também, né? Exercer aí o perdão das ofensas, né? Nós temos também a paciência, né? Que vem nos dar aquela força para suportar as nossas dores, as nossas provações da vida, com aquela resignação, com serenidade, sem nos revoltar, né? A humildade, que é o exemplo que Jesus nos trouxe, né? Que é o reconhecimento das próprias imperfeições. Então, nós temos que fazer uma autoanálise, o autoconhecimento, saber as nossas imperfeições para trabalharmos em nós, né? Com humildade que contrapõe, né? Que é um antídoto do orgulho. A justiça, né? É outra virtude, a fé. Então, nos dias de hoje, precisamos muito trabalhar e fortalecer a fé em nós. Então, nós temos aí que ter outras virtudes que contribuem nesse sentido, né, para a gente fortalecer a nossa fé, e a esperança, a benevolência, né, a resignação, a persistência, a perseverança. Tudo isso são virtudes que temos que trabalhar em nós. Esse conjunto de qualidades morais que o homem de bem precisa desenvolver. Então, nós podemos ver que as virtudes, elas são os pilares para a construção de um ser humano mais evoluído, mais feliz, refletindo assim a pureza da sua alma, né? Então, isso é um processo que temos, estamos numa caminhada nesse sentido para alcançarmos e desenvolvermos em nós essas virtudes. É claro que algumas, com certeza, nós já estamos, né, trabalhando em nós, né?
Então ele vai seguindo dizendo lá no livro dos Espíritos, né, na questão 893, mas de todas essas virtudes, qual a mais meritória de todas as virtudes? Porque nós falamos ali várias, né? A gente lembra lá quando né, os doutores da lei perguntam a Jesus qual era o maior mandamento, né? Então aqui nos fala que todas as virtudes elas têm seu mérito próprio, porque todas elas indicam um progresso na senda do bem. Então, se já estão trabalhando em nós, né, com propósito de trabalhar ali o bem, a caridade, né, a humildade, a benevolência, né, paciência, essas coisas todas, já estamos num processo em que estamos ali trabalhando as virtudes. Então, todas elas indicam progresso, né? Agora, a virtude, sempre que há resistência voluntária aos maus pendores. Então, para a gente desenvolver essas virtudes que já começam a sinalizar dentro do nosso esforço próprio, nós temos que resistir a tentações. Porque os mundos de hoje, diante das situações, né, que estamos passando, nós vemos que aquele que quer praticar o bem, ele também está tendo muita dificuldade diante dessa turbulência toda, desses arrastamentos, dessas coisas que o mundo, né, sinaliza para nós de que ainda estamos presos, né? Infelizmente, as coisas do mundo, onde muitas vezes dá mais valor às coisas do mundo do que do sagrado. Então, é uma luta íntima. Então, nós temos que resistir mais do que nunca, procurar encontrar a força, o ânimo que precisamos para que a virtude ela alcance em nós a sublimidade, porque é essa que vai ter o valor real, o mérito real, porque essa está no sacrifício do interesse pessoal. Então, são coisas que a gente tem que nos despojar, né? Então, a mais meritória dessas virtudes que nós aqui estamos colocando é que se baseia na mais desinteressada caridade. E como nós estamos trabalhando, né, essa questão do interesse em nós, né? Porque eu estava até pensando, né, nisso assim, eu tenho que fazer o bem, né? Fazer o bem, tudo mais, para quando eu desencarnar, eu poder ir lá pro nosso lar, né? Para mim não ir para o umbral. Será que aí não há um interesse? Se a gente está fazendo um bem, né? Trabalhando as virtudes, mas objetivando alguma coisa, são coisas sutis, né? A gente tem que pensar nisso, né? A gente tem que fazer o bem pelo bem, sem nenhum interesse. Tudo vem pelo nosso esforço, pelo mérito próprio. Então, quando a gente coloca lá no livro dos Espíritos, lá no Evangelho, fala muito bem isso. Quando a gente coloca ali um interessezinho ali, para muitos pode não ter a percepção disso, mas Deus sabe o que vai no nosso coração, vai o que está no nosso íntimo. E isso pode, vamos dizer assim, desmerecer, ou seja, não ter aquela virtude, não ter ainda a sublimidade. Mas isso é um processo que estamos trabalhando, né? Claro, né? A gente vai aos pouquinhos, porque temos várias encarnações que vão nos possibilitar para desenvolver essas virtudes. Vai chegar uma hora que elas vão, né, fazer o seu efeito. E diante disso, lá na questão 894, eles falam assim: mas tem pessoas, né, que fazem aquele bem, né, assim, espontaneamente, essas coisas todas. Aí a gente faz uma pergunta, né? As virtudes, elas são inatas ou adquiridas? Então a resposta não vem
que nem todas são inatas. Muitas delas são adquiridas e aprimorada ao longo, né, das diversas encarnações, conforme o progresso do espírito. Então, como adquirir as virtudes, né? Então, nós vamos ver que o espírito ele evolui superando os vícios e desenvolvendo as virtudes. Cada virtude conquistada, ela representa, claro, uma vitória moral, né? Porque você tem ali, né, uma inclinação, uma tendência que não é boa, e você está contrapondo com alguma virtude, então isso é nobre, é conquista. E a gente sabe que, ao longo das encarnações, o espírito vai tendo as oportunidades que Deus concede, ele poder, através do trabalho do bem, do testemunho que se tem que dar, né, nesse trabalho do bem, de adquirir as virtudes. Então, é um esforço. Então, muitas das vezes fazem o bem naturalmente, espontaneamente, se ele não desenvolveu nessa existência, então, com certeza, ele já desenvolveu em outra. Ele já vem trabalhando e já vem superando, né, aquelas imperfeições, a tendência, com o trabalho no bem. Então, essa prática constante, ela vai fortalecendo as virtudes, porque ela não surge em nós da noite para o dia, né? Espíritos imperfeitos que ainda estamos, né? Se eu sou uma pessoa que tem muitos defeitos, de repente eu passo a ter virtude da noite para o dia, não é assim, né? A gente sabe que isso tem um tempo e vai depender muito da vontade, né? Da vontade e de cada um, e assim seja, né? Então, essa prática, né, constante, ela fortalece as virtudes. Então, cada oportunidade de praticar o bem vai contribuindo para o aperfeiçoamento. Então, hoje nós estamos aqui tendo oportunidades de exatamente, né, nos fortalecer no desenvolvimento das virtudes. A gente ia adquirindo. E a gente sabe que, nesse sentido, né, a Terra aqui ela é uma escola, né, para nós, né? E as provas da vida, elas são oportunidade. Nós estamos vendo aí quantas coisas nós estamos passando, né? Mas se nós observar que tudo isso que nós estamos passando, nessa turbulência do mundo, os desafios que estamos vivenciando, é nós aproveitarmos esses desafios como oportunidades. Oportunidades que Deus nos concede, né? E nós podemos ali exercitar a prática do bem, da caridade, desenvolvendo essas virtudes, né? Então, são oportunidades, são degraus que nós temos que ir galgando aos pouquinhos para alcançar o nosso progresso. E ali nós vemos ali também, lá na questão 894, e que lá no Evangelho também vai nos falar, né, a característica do homem virtuoso, né? Então, na Terra, né, nós observamos essas pessoas, né, que fazem esse bem espontaneamente, né? E são aquelas que realmente já têm um progresso realizado, já lutaram e triunfaram anteriormente, né? Elas já trazem dentro de si esses bons sentimentos. Então, para elas, fazer o bem é um hábito natural, né? É um hábito natural, né? Nós observamos ali que, quando isso acontece na nossa vida, às vezes vem na mídia assim, e o que aconteceu, né? Aquele motorista de táxi, ele encontrou, né,
aquela bolsa que o passageiro esqueceu ali, continha muito dinheiro. Ele foi, procurou para saber quem era, foi e conseguiu devolver. Então, isso torna, às vezes, uma coisa admirável, né? Uma coisa que espanta porque não é corriqueiro. A mídia não projeta isso. Então, aquilo, né, é uma exceção, torna-se uma exceção no mundo que nós estamos, né? Mas nós temos que ver que nos mundos mais adiantados, mundos de todos felizes, essas ações lá não é exceção, é uma regra. É uma regra. Então, nós estamos a caminho, né? Porque lá nesses mundos ditosos, felizes, lá o homem ele já vive em paz, em fraternidade. Os vícios que podemos dizer que é o orgulho, o egoísmo, no dicionário, se a gente vê lá como é que é o povo de Júpiter, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, não existe essas palavras no vocabulário, porque eles já tiveram esses espíritos, trajetórias, e se desenvolveram, evoluíram e alcançaram esse estado de evolução, né? E assim vai se dar na Terra. A Terra também, dentro da sua projeção, né, de um planejamento divino, ela também vai evoluir, né? Então, quando a humanidade realmente se houver transformado, né, e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção, a Terra vai entrar num estado de elevação de uma ordem mais elevada, como a gente sabe, né? Vamos adentrar agora, nessa transição planetária, um mundo de regeneração. Você vai ter o mal lá? Sim, vai ter, mas não no auge do que hoje nós estamos vivenciando, né? E a gente fala aí, né, a questão, né, do homem virtuoso, nós podemos dar um exemplo, né? Está lá no Evangelho, de São Vicente de Paulo, né? São Vicente de Paulo ele era um homem virtuoso, porque ele fazia tantas coisas, ele era conhecido pela sua santidade. Então, ele fazia aquilo de uma forma, né, natural, porque um homem igual a esse, São Vicente de Paula, por exemplo, né, ele até ignorava o que era o virtuoso, porque aquilo era uma coisa natural, partia do seu coração, né? Então, esses homens ignoravam que fosse virtuoso, né? Eles praticavam o bem com total desinteresse, né? E, às vezes, até esquecendo de si mesmo, né? Nós podemos citar aí pessoas mais recentes, né? A Madre Teresa Calcutá, a Irmã Dulce, né? O próprio Chico Xavier, né? Quantos sacrifícios, quantas coisas, né? Eles deixaram de trazer para eles, porque eles viveram para o próximo, né? Amar o próximo, né? Então, nós podemos ver que o homem virtuoso, né? Também não é aquele que nunca erra, mas sim aquele que se esforça constantemente para o bem, né? Ele já domina as suas paixões e age com justiça e caridade. E nisso aí, a característica, né, é o autodomínio, né? São espíritos que já controlam as suas paixões, os seus instintos inferiores e já age, né, com razão e discernimento. Ele já sabe separar o que é certo do que é errado, né? Distinguir o bem do mal. Já tem o discernimento daquilo que ele tem que trabalhar na prática do bem, das virtudes, daquilo que são os vícios. Então, ele já está nesse caminho, né? E eles também têm outra característica, né, do homem virtuoso, que é a paciência, né? Ele mantém a calma, a serenidade diante das dificuldades, não se deixando abater pelos reversos, né?
Então, o que nós temos hoje, diante de tanto conflito, nós temos que manter a calma, manter a serenidade, né? Fortalecer a nossa fé, entrar em oração e confiar, ter esperança. Outra característica do homem virtuoso é a resiliência, né? É enfrentar os desafios da vida como oportunidade de aprendizado e crescimento, porque aí é que nós vamos dar o nosso testemunho, né? Ser exigido naquilo que já temos conhecimento e que já somos e temos possibilidade de vivenciar. Então, a doutrina espírita, a doutrina consoladora, ela nos traz para nós tudo que nós precisamos para nos fortalecer e sabermos fazer e distinguir o certo do errado, né? As virtudes dos vícios, e aí, pelo nosso livre-arbítrio, é claro, a gente caminhar pelo bem, que é a nossa destinação. Então, portanto, né, a aquisição de virtudes é um testemunho do livre-arbítrio e da capacidade de transformação do espírito de cada um. É um convite, né, à ação e ao aperfeiçoamento contínuo. Então, é isso que temos que observar, né, se esforçar e cultivar em nós para alcançarmos o que está no nosso capítulo, aí, essa perfeição espiritual. É um caminho. Todos nós temos um caminho a percorrer, né? A gente sabe que estamos aqui encarnados numa passagem temporária, fazendo o nosso aprendizado, cultivando as virtudes, nos despojando dos nossos vícios, mas que nós vamos voltar à verdadeira vida, que é a vida do ser espiritual. Então, temos que aproveitar a nossa estada aqui para darmos o melhor que pudermos, para levarmos alguma coisa na nossa bagagem, não é verdade? E os vícios, né? Os vícios são as virtudes, né? Ou seja, se as virtudes, né, elas são para nós a luz que ilumina, que eleva, né, o espírito, já os vícios são as paixões desgovernadas que nos afastam do bem. Então, as virtudes nos aproximam do bem e ali nos elevamos, encontramos a luz. Mas os vícios é o oposto. São essas paixões que ainda dominam o nosso coração humano, né? E que, desgovernadas, nos afastam do bem. Então, os vícios são imperfeições e tendências negativas que atrasam o nosso progresso espiritual. São defeitos morais que temos que trabalhar em nós, né? E que se manifestam, né, como paixões desordenadas e mais inclinações, e atrasam o nosso progresso espiritual. E isso, com certeza, vai gerar dor e sofrimento, estagnação, quando não conseguimos evoluir. Então, temos que pensar nisso. E podemos dizer aqui alguns exemplos de vícios, né? De vícios, a gente, eu acho que pode entender muito bem dos vícios, né? Quando fala dos vícios, então vamos começar logo com orgulho, né? É a maior chaga da humanidade, né? Orgulho e egoísmo. Então, orgulho, esse excesso de autoestima, vaidade, né? Aquele que se ostenta, que às vezes faz um bem, por isso que nós vemos lá, virtudes sublimadas. Então, a virtude sublimada, ela
tem que estar liberta sem nenhum interesse, né. Mas quando a gente faz qualquer coisa boa e aí trombeteia, né, quer que todo mundo saiba, ou faz com uma mão, espera com outra, aí é orgulho, né. Essa vaidade, o desejo de superioridade, levando, né, a arrogância e ao desprezo até pelo próximo, né. Temos também a inveja, né, que é aquele que tem o desejo de possuir o que é do outro e desgosto pela felicidade alheia. É um outro vício que muito afeta ainda a sociedade, né. Sem falar aqui do egoísmo, né, esse amor exclusivo a si mesmo, aquele que só pensa em si, no seu bem-estar e, às vezes, até explora o próximo, né, ali para se beneficiar, né. Ou seja, ele só visa o seu interesse acima de tudo. E depois vem, podemos dizer, outras, né, a crueldade, a avareza, né, o melindre, o rancor, vários vícios que vão aí, se numerando e que nós temos que trabalhar em nós, né. Então os vícios para nós, eles nos aprisionam em ciclos de sofrimento, atraindo influências negativas. Por quê? Quando nós estamos na prática do bem, atraímos espíritos bons para o nosso lado, né? Eles se aproximam de nós, vão nos fortalecer aquelas ações benfazejas. Mas quando nós estamos ainda com os vícios dentro de nós, né? Deixando se arrastar por esses vícios, é claro que a gente vai atrair para o nosso lado a influência de espíritos que se afinam com aquele vício. Eles vão alimentar, vão intensificar, né. Então, se eu sou orgulhoso, eu posso ter esse vício em mim intensificado por espíritos que vão alimentar, né, o meu orgulho, ou a minha inveja, ou a minha crueldade, ou a minha avareza, lá o que seja. Então, os afins se chegam para nos fortalecer essas influências negativas e, nesse sentido, impedindo a verdadeira felicidade, né. Eles vão porque isso tudo vai gerar dor e sofrimento. Então, superar esses vícios é um passo essencial para a liberdade espiritual. Aí, né, tirando lá, né, da 896, não fala, mas aí os vícios são inerentes ao espírito. A doutrina espírita, né, em sua profundidade, ela nos ensina que os vícios não são inerentes à essência do espírito. Ou seja, nós não nascemos com ele. Nós falamos no início que nós nascemos, né, simples, ignorantes, sem o conhecimento de nada, e à medida que nós vamos, através das reencarnações, vamos adquirindo os conhecimento intelectual, desenvolvendo moral, espiritual. Então, tudo está dentro da lei do progresso, da vontade que temos que desenvolver para evoluirmos. Tem espíritos que vai, às vezes, no caminho do bem, segue aquele caminho reto, mas outras vezes, de uma forma equivocada, segue e desenvolve esses vícios. Mas não nascemos de forma nenhuma. Deus nos criou, não colocou em nós o vício. Os vícios, eles são consequências das imperfeições e que o próprio homem gera para si. Então, a vez traz isso, né? Como as virtudes elas podem vir sendo trabalhadas em existências anteriores, os vícios também o espírito pode trazer de existências anteriores, onde ele ainda não se conseguiu despojar daquilo.
Por quê? Né? A gente sabe que temos uma coisa que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. O homem tem direito de escolha. Os amigos espirituais, né? Eles vêm, nossos anjos guardas, os bons espíritos vêm, nos ajudam. A gente estuda a doutrina espírita, a gente já tem aqui o conhecimento, né? Do bem, do mal, do certo e errado, mas a escolha é sempre nossa. Então, Deus nos deu a essa opção de escolha entre o bem e o mal, entre a virtude e o vício. A responsabilidade, ela é pessoal e moral de cada um. E vai haver daí, é claro, as consequências, né? Então, a doutrina espírita, portanto, ela nos oferece, né? Uma mensagem de esperança, de responsabilidade, de que nós não estamos condenados aos nossos vícios. Se hoje o temos, mas Deus nos concede a oportunidade de nos transformarmos, né? De construir um futuro moralmente melhor, nos despojando dos vícios e conquistando as virtudes. É o que nós vamos ver aqui, ó. Como vencer os vícios e cultivar as virtudes. Eu estou vendo aqui a hora, até que hora, o Jurema? 20h15? Uns 3 minutinhos, Quanto? uns 5 minutinhos. Tá bom. Então, nós vamos ver aqui, ó, como vencer os vícios e cultivar as virtudes. Exercício da vontade, a vontade de cada um. E isso tem que ter decisão firme, vigilância constante, substituição de hábitos, ou seja, trocar o vício pela prática da virtude, né, oposta, por exemplo, combater o orgulho, humildade. Precisamos ter, né, a gente lembra lá o Santo Agostinho, né, fazer em nós o autoaperfeiçoamento. Nesse sentido, um exame de consciência, avaliar diariamente os nossos próprios atos, né? Aquilo que nós fizemos de bom, o que poderíamos ter feito e não fizemos, né? O que eu ainda tenho que fazer de bom. Reforma íntima, que é um trabalho que cada um tem que fazer em si para se transformar as inclinações negativas. Fazer estudo e reflexão no sentido de buscar conhecimento moral, e espiritual, né, para se fortalecer. Então, cada vício superado é uma vitória que eleva o espírito e aproxima da perfeição espiritual, tornando a vida, com certeza, mais plena e feliz, né? E, nesse sentido também, a oração é um auxílio importantíssimo à oração, porque às vezes tem momentos que a gente fica meio enfraquecido, fica meio desnorteado, né? Inseguro. Então nós temos que entrar em sintonia com nossos amigos espirituais. Faça ou não faça? Se Jesus estivesse aqui, o que que ele faria? Então, prece sincera, a oração, que sabemos que é um poderoso instrumento para que vai nos ajudar nessa relação com a espiritualidade superior. Sintonia com os bons espíritos, né? Porque quando nós estamos ali a prática do bem, estamos atraindo ali a assistência dos espíritos benevolentes, os espíritos benfeitores, bons espíritos, né? A prática do bem também nos propicia isso. E fé e confiança, que não estamos sós, né? E nós temos os amigos espirituais que nos ajudam e temos que acreditar na nossa capacidade de transformação e, sobretudo, na misericórdia divina, né? Para superarmos o nosso desânimo, que sabemos que Jesus nos falou, né? Que na vida teríamos tribulações, mas tende bom ânimo. Concluindo, então, o caminho da virtude
as virtudes são o farol que nos guia para a felicidade. É a verdadeira, né, evolução espiritual. A virtude é um caminho contínuo de aprimoramento e que ela nos exige persistência, vigilância sobre nós mesmos. Aquela busca, né, incessante pela nossa harmonia interior. E nesse sentido, né, ao cultivar as virtudes, vamos construindo um futuro de paz, de harmonia e progresso. Então a gente fala muito do mundo, que a gente quer paz no mundo, vamos cultivar as virtudes. Aí nós vamos construir realmente um futuro de paz, harmonia e progresso no nosso mundo, né? Então, o caminho da virtude é esse caminho de luz. E, para fechar, vemos em Jesus, Jesus possuía todas as virtudes, né? Ele possuía todas as virtudes. Então, ele é o caminho, a verdade e a vida. E possamos, assim, seguir, né, os passos de Jesus, né? Observar seus ensinamentos e praticá-los no nosso dia a dia. Então, aí fica a nossa reflexão, nosso estudo de hoje, né, voltado para esse tema. E só temos a agradecer e vamos continuar, né, firme aí com Jesus. Muita paz a todos. Obrigada, Joaquim. Você trouxe muito material para a gente parar para pensar, para a gente poder refletir mesmo, né? Sobre que caminho que nós estamos tomando, né? Que opções nós estamos fazendo. Porque quando a gente observa o mundo realmente, ao longo de todo o toda a trajetória histórica, a gente tem muita bondade, a gente vê muito bem, mas também a gente vê muita negatividade, muito desafio, muitos horrores mesmo, né? Então, a relevância mesmo e eu? O que que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer é procurar contribuir para fazer o maior bem que eu possa fazer, né? Com, construir uma positividade em torno de mim, porque eu sei que aquilo ali vai inspirar os outros, e é assim que a gente vai começando a construir, né, esse novo mundo aí que a gente tanto espera. Com Então, eu quero certeza. passar a palavra, então, para o Augusto. Sim, sim. A gente refletindo, acompanhando o nosso companheiro Joaquim, a gente pensa na misericórdia de Deus, né? Porque espíritos lá atrás, criados simples e ignorantes, mas com a perfectibilidade prometida, né? Uhum. Jesus nos recomendou, né? Sede perfeitos como o Pai, no aspecto de que nunca seremos como o Pai, mas tentaremos um dia a sua direita, no sentido de compreender exatamente essa herança que tem em nós, né? Somos filhos de Deus, então temos essa genética espiritual. Mas para isso nós precisamos entender o que seja, para que a gente não vire como pieguice a nosso comportamento, e sim como atitude. Então, nessa trajetória de ir e vir, porque a imortalidade da alma nos permite várias existências para que possamos compreender o que vem a ser imortalidade, a responsabilidade de atendermos às necessidades da verdadeira paz. Então ainda a gente confunde, né? A paz com ganhos materiais, com a casa belíssima, com a casa de campo, com a bebida, com o álcool, com os vícios que foram muito bem colocados pelo Joaquim. Então os vícios dão um prazer materializado e efêmero, porque tem o after day, que é a dor, que é o arrependimento, que é o prejuízo que causa a ambiência, né? Porque o vício não é só um problema pessoal, ele também transmite para onde ele está os efeitos dessa viciação. Então, é, a educação, eu sempre coloco isso na minha especialidade, né? Porque eu estou queixando do filho com 30, 40, 19 anos. Aí eu pergunto sempre à mãezinha, quem o educou? Né? Qual o acolhimento que ele teve até se libertar das amarras do pai e da mãe. Então ele é seu filho,
A infância humana é a mais longa de todos os animais, para que possamos impregnar neles, através da educação, valores. Valores. E como espírita, sabemos que valores espirituais, espiritizar a matéria e não materializar o espírito, como a maioria das pessoas dizem, né? Ah, eu tenho um espírito. Não, você é um espírito, né? Você não tem um espírito. Você é um espírito numa fase visível aos nossos olhos, que é um corpo físico. Mas dentro dele tem aquele que teve a oportunidade de retornar para ser educado, para cumprir a promessa que Jesus nos disse e que cada vez que estamos na erraticidade, a gente se compromete em realizar. Mas vem os atavismos, vem os vícios, vem os prazeres, né, da matéria, e aí esquecemos. Aí achamos que somos um corpo. Achamos até que tem um espírito, mas que não somos espíritos. Então, que a gente se sinta espírito temporariamente no corpo físico para melhorar os que nos veem, que nos cobram, os que acreditam, os que não acreditam, a aparência. Porque se pudéssemos nos ver na essência, talvez não quisessem nos ver. Eu digo sempre, quando eu me olho no espelho, eu ainda não sei quem sou, porque eu só saberei quem eu sou quando eu me identificar perfeitamente com Jesus. Obrigado, Joaquim, muito obrigado. Nada, obrigado a vocês pelo trabalho, pela oportunidade. Ângela, você quer falar alguma coisinha? Eu? Ângela Delu. Ah, Ângela Delu, fala um Delu, pouquinho, Ângela Ângela, Delu. estou querendo te ouvir, há muito tempo que eu não te ouço, Ângela. Eu gostei muito do estudo do Joaquim e eu me lembrei de Joana de Ângeles, ele explicando, falando a respeito disso, que num dos livros dela, ela diz que através do erro também nós aprendemos. Sim, Então a gente não precisa ficar com consciência de culpa porque errou, né, Joaquim? Porque a gente errou porque faz parte do processo de aprendizagem, né? Então, eu achei que foi muito importante tudo o que o Joaquim trouxe para a gente também saber que nós todos estamos na caminhada, né? Muito obrigada, viu, Joaquim? Foi muito bom o seu estudo. nada, obrigado a vocês. Cristina, Cris, quer falar alguma coisinha? Sim, eu quero agradecer ao Joaquim, que trouxe tanto material para Oi, reflexão, né? É muito, muito material, né? Porque a gente sabe que tem que desenvolver essas virtudes, mas a gente acha que tem os nossos várias reencarnações em caminhos que não foram muito luminosos, né? Então, esses caminhos estão assim marcados, né? Na nossa mente, no nosso caráter, e aí é feito um trem que vai sempre no trilho, né? Então a gente vai no nosso trilho que não é tão bom. Então a gente quer mudar de trilho para um trilho melhor, de virtude, de luz, de amor, de caridade, mas a gente está naquele trilho, como é que você vai pular desse trilho que não é tão bom para o outro que é luminoso, né? Então, a gente tem que forçar um pouquinho, né, para poder fazer uma nova caminhada, porque, por exemplo, o nosso cérebro, né, faz os sulcos, né, mentais, né, porque a gente tende a pensar sempre aquilo que pensou ontem, que pensou anteontem, porque o pensamento caminha naqueles, né, eles falam, né, ligações neurais, que a gente sempre vai naquele caminho. Então, o erro, porque a gente já repetiu em muitas reencarnações, a gente tende facilmente a errar, né? O que a gente fala de nossos automatismos, né? Que vamos direto para o erro. Para fazer alguma coisa positiva, tem que fazer um grande esforço. É aquilo que Paulo de Tarso fala, né? Aquilo que eu quero, não faço. E o que eu não quero, É isso eu verdade. faço. Porque para a gente se voltar para o amor, para a caridade, para a fraternidade, o esforço tem que ser muito maior, porque a nossa tendência é ficar naquele trilho equivocado. Então, realmente, há que se ter, conforme você já mencionou, perseverança, né? Perseverança, determinação para
fazer essa mudança, essa transformação, né? Para passar a ser uma pessoa boa, né? E não ficar caindo toda hora naquele erro que é o normal nosso, que é o nosso automatismo, né? Então, obrigada, vou levar isso para meditar bastante, porque praticamente eu tenho todos os vícios que você citou, então eu tenho muita coisa para Nós. trabalhar, então obrigada pela sua reflexão, tá? Boa noite. Obrigada, Cristina. Eu vou pedir a Nádia para fazer a prece final, mas antes eu gostaria de saber se alguém gostaria ainda de fazer algum comentário. Então, eu passo para a Nádia. Quem gostaria de falar? Marco, eu- Eu tenho olha, 30 está muito segundos. baixo, Marco. A gente quase não está te ouvindo. Fala um pouquinho mais alto. Cadê ele? Não? Tá, Oi, Marco. agora tá. Sim, sim, Agora não. Agora agora fechou. não. Abre o som, você está com o áudio fechado. A gente não está te ouvindo. Tá, melhorou agora, tá Agora bom? abriu, agora abriu. Tá bom. Eu queria fazer uma colocação aqui que, em determinado momento, né, o nosso irmão Joaquim fala da questão do fazer o bem por interesse, né? Fazer o bem porque eu não quero ir para o umbral, eu quero ir para o nosso lar, né? E aí, eu me lembrei de uma palestra que eu assisti algum tempo atrás, da nossa irmã Anete Guimarães, e que ela nos coloca que já há uma comprovação, né, através de experiências que foram feitas, de que quando a gente faz o bem, a gente recebe uma descarga de um hormônio, que agora eu não me lembro se é dopamina, endorfina, não me lembro qual é o hormônio, mas é uma coisa que nos traz felicidade. E que isso é viciante. Então, aí eu me coloquei na posição. Então, existe uma exceção à regra. Ou seja, quando eu me vicio a fazer o bem pelo bem, porque toda vez que eu faço bem, eu me sinto feliz. Então, essa seria a única exceção à regra. O interesse de fazer o bem para poder fazer mais bem ainda, para me sentir cada vez melhor. O senhor concorda comigo, meu amigo Joaquim? Não, é isso mesmo. Isso é uma sensação que nós ainda não sentimos, infelizmente. Mas nós vamos um dia. Com certeza, São Vicente de Paulo sentia isso. O Chico sentia isso. Acho Mas que todos nós nós sentimos ainda. um É uma pouquinho. energia, um bem-estar que você sente que é indescritível. Olha, Né? eu sou Isso mesmo. motociclista, Joaquim, eu sou motociclista. E toda vez que eu passo por um carro que ele está com a porta meio aberta e eu aviso o motorista, me dá uma sensação de felicidade terrível. Porque ele pode entrar numa curva, aquela porta abrir e ele cair se ele tivesse um cinto. Então só isso me dá uma felicidade danada. Eu falei, pô, fiz alguma coisa que eu tinha que fazer. E se eu não fizer, eu fico incomodado. Então eu acho que é por aí, nessas pequenas coisas que a gente vai somando e cada vez a gente vai melhorando. Não Isso é mesmo. isso? Mas Deixa eu assim, é parar de uma atrapalhar aqui, que eu já falei energia. demais. É o Não, mas é exercício. isso Então, a mesmo. gente faz uma vez, duas vezes, é aquele exercício constante. Uma hora a gente vira o São Vicente de Paulo, que vai fazer sem É, precisar, É, sem verdade. isso é um pensar. esforço contínuo, como nós falamos ali, né? Isso was E a gente contínuo. vem lutando É desde Marco quantas Severo, né? encarnações que a gente vem É Marco lutando. Severo. Pois É. acredito que nós já estejamos melhor, né? O Quando eu Marco, começar a sentir esse gostinho que o Marcos colocou, e aí a gente pega a reta. Aí pega o no Marco, tranco e vai, Aí hein? a moto é, vai que vai. Vai que é, vai. é, Então, eu passo agora para a Nádia, para ela fazer a nossa prece final. E eu já vou aproveitar, então, para convidá-los para a semana que vem. Nós teremos uma palestrante muito famosa, chamada Nádia Secker, que vai falar sobre uma Alguém passagem conhece ela? maravilhosa, Eu sei quem sou. uma passagem maravilhosa do Evangelho, que é Olhai os lírios do campo. Ela falará. Hum, Verde. Observai os pássaros do céu. é.
observar os pássaros do céu. O Então, Jurema Pedro Paulo queria falar uma coisa com Selena. Não, fala, não, pode falar. aproveitando, ele falou avisar que a porta está aberta. Tem o tampar um bueiro estampado para evitar dizer, uma casca de banana na calçada, uma maledicência que você passa a ser o terminal da maledicência. A pessoa É, vem dizer de outro e você, se puder colocar um algodão de bondade, como André Luiz, o Emmanuel nos aconselha, são o valor das pequenas coisas. Joaquim, eu frequentei um centro espírita ali em Benfica. Eu não participava do grupo mediúnico, não, Ué, mas o o meu Bezerra de cunhado me. Menezes também? Não, não, Centro Espírita Manuel Martins, é pouco conhecido, Rua Batinga. E um espírito que se designava, tinha sido Preto Velho, tá entendendo? Numa das encarnações, mas ele, muitas vezes, ele ficava em pé e falava normalmente, mas ele gostava mais de se apresentar como Preto Velho. Ele nos deu uma dica muito importante com relação aos vícios, da gente relacionar os vícios, 10, 15, 20, 500, isso que você acha que tem, e começar a trabalhar o mais fácil, o vício mais fácil, e errar nos outros à vontade. Quando você tivesse com segurança que você não tinha mais aquele vício, passasse para o segundo vício. Olha que interessante. É um exercício, porque a gente fica assim, querendo ficar, não, tirar do nosso espírito os vícios de uma vez toda, assim, por atacado, isso aí nos dificulta e a gente não consegue chegar a esse objetivo, entendeu? Então, e não ficar com pressa também, porque Papai do Céu é paciente conosco, é, é maravilhoso, é bondoso, e ele nos combina. E tem as reencarnações aí à nossa disposição, tantas quantas vezes. Mas eu gostei muito, e é um assunto muito interessante. Você falou, Francisco de Paula, né? São E tem Vicente de também Paulo. lá na mensagem, Curadas também era um espírito, Sim, uma Curadas também. pessoa, era, Não um, é que era foi uma um pessoa padre, né, detonada. francês? Foi, justamente. olha, Jesus te abençoe. Muito obrigado. Obrigado. antes da prece, Nádia, eu queria mandar um abraço para a Lúcia Sintra, que essa semana fez um podcast lá na cidade dela, de Campos do Jordão. Ela, como uma arquiteta defensora, né, do patrimônio da cidade, o patrimônio natural, fez um podcast espetacular de defesa, né, da cidade. Eu quero, assim, publicamente mandar um grande abraço para ela. Pode falar, Nádia. Bom, então, Joaquim, mais uma vez, obrigado. Pedro Paulo já falou por mim, né? Mas eu só vou colaborar um pouquinho, dizendo que Emmanuel fala que um dia a gente erra, 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 mas um dia a gente cai em si, né? E esse cair em si dói. Ele dói, a Lúcia está agradecendo. Ele cai em si e dói. E Emmanuel também fala que o doer, o remorso, é um dos piores sentimentos de uma dor muito grande, né? Mas que é o primeiro passo para a sua própria disciplina, regeneração, né? Porque você errou, aprendeu com o erro, esse erro você não comete mais, porque ele doeu, né? Então, quando dói, que a gente cai em si, aí sim a gente vai partir para o caminho da extirpar aquela culpa, né? Não podemos paralisar nela. Então, fala, Joaquim. Não, quem não vai, né, pelo bem vai pela dor, né? Pois é. Então, a Lúcia disse que tudo por Campos de Jordão, né? A Campos de Jordão é uma cidade linda, a gente adora e adora também as pessoas que moram lá. São amigas, né? Somos amigas de muitos anos. Obrigado aí a Lúcia, está colocando aí. Eu Parabéns. estudei muito, porque quando a gente faz assim um estudo, o primeiro que tem que estudar e lidar com essas coisas somos nós. Nós também temos muita oportunidade de aprender, de refletir, de meditar, né?
Uhum. Amém. Aprendi muito também, levantando essas coisas todas. Aliás, a gente está sempre aprendendo, né? Tem que estar A sempre nossa estudando. dificuldade é praticar, Pois mas é. estamos no caminho. Então, vamos fazer a nossa prece, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a nossa doce Mãe Santíssima. Ao nosso querido patrono da nossa casa, o Bezerra de Menezes, e pedir, nesse momento, um coração em prece pela paz mundial, que cessem as guerras, que cessem as ambições. Ah, Senhor, fazei com que o Senhor ilumine cada dirigente de cada país, fazendo com que renovem a maneira de pensar e que possa, Senhor, abençoar a nossa humanidade, abençoar também o nosso Brasil, tão necessitado da sua luz, da sua bênção, da tua proteção. E abençoa-nos, Senhor, nessa caminhada terrena, que possamos nós exercer cada dia mais um cadinho da caridade, do bem, olhar o próximo, para conseguirmos, Senhor, no final, algumas virtudes. Obrigada, Pai. Abençoe cada lar de cada um que aqui está. E que a sua paz infinita, Senhor, possa estar no coração de todos. Assim seja. Graças a Deus. Bom, obrigado, então, ao querido Joaquim. Pode fechar depois a gravação. Claro. Então, agradeço a presença de todos, que tenham uma semana muito boa, tá? E semana que vem, não esqueçam, é a Nádia que vai falar. Até lá. Bye, bye, gente. Boa noite Até a lá. todos. Muito Tchau, boa obrigado. Boa noite a noite, boa todos. noite a todos. Boa Obrigada, semana para Boa noite, gente. Joaquim. Boa noite a todos. todos. Paz. Até a Obrigada, próxima Joaquim. semana, se Boa Fiquem Deus com noite. quiser. Deus. Tchauzinho, Tchau. Ângela. Tchau.